Vamos lá, a sugestão da aula dessa semana foi de um aluno aqui presente, que está ao vivo, sobre a vida e obra de Carl Jung, pontos positivos e negativos. Aqui eu vou passar um pouco a minha perspectiva de tudo que eu estudei de Carl Jung nesses anos, tá? Não sou de antemão, já vou logo dizendo isso, né? Para os chatinhos de plantão que estão ouvindo no YouTube, ou até mesmo os que estão aqui ao vivo e dominam Carl Jung. Não sou um grande especialista de Carl Jung, não sou lá aquele analista, né, dentro da sucessão de Carl Jung, um pupilo de Carl Jung, entendeu? Então, sou sim um leigo, tá? Estudioso, que tem experiência no setting terapêutico, psicoterapeuta, atuante como psicoterapeuta, que usa inclusive algumas abordagens dentro da perspectiva junguiana, beleza? Então, vamos lá. Pode falar, Arthur, você levantou a mão? Eu só queria perguntar se eu podia compartilhar o link com dois amigos meus, que eles gostam de psicologia, da aula aqui. Ótimo, tem total permissão. E depois você poderia me passar o link lá do grupo, que aí eu acho que eles gostariam de entrar também. Pode deixar. Olha, quem está assistindo no YouTube agora, na descrição vai estar sempre o link do grupo para vocês participarem, beleza? Então, foi bom essa pergunta do Arthur para vocês entenderem que, olha, se você quer entrar no grupo, tá gostando aqui, tá aqui semanalmente, show de bola. Só entrar na descrição do link aí, tá? Do que tá no YouTube e compartilhar com os amigos. Vamos lá. Vamos começar pela vida do Carl Jung, né? Olha, quem entende um pouquinho sobre camadas da personalidade humana, seria bom a gente colocar ele em alguma camada, beleza? Porque assim, o Carl Jung, né, diferentemente do Freud, a pegada que ele tem é muito mais uma pegada de, isso eu digo fundamentado toda a corrente da psicologia dele, tá? É uma pegada muito mais de embate. Vocês vão começar notando isso conforme vocês vão estudando Carl Jung, tá? Infelizmente, e aqui eu tenho que confessar isso a vocês, eu não tenho a obra completa do Carl Jung, né? Tem aquela obra lindíssima de 2.000 pilas, né? Tô aceitando de presente, entendeu? Caro pra cacete. O negócio daquele. Eu tenho uns livros seletos dele que deu pra comprar, beleza? Então, assim, por isso que eu tô dizendo logo de início, que eu não sou nenhum especialista. Porque pra ser um grande especialista, assim, dominar um autor, ao menos a gente espera o quê? Que a pessoa lê a obra completa dele, beleza? Então já estou confessando que eu não sou isso, porque eu não li. Show? Então vamos lá. Quando a gente fala de camadas de personalidade humana, a gente tem 12, né? Dentre elas, isso está muito popularizado, infelizmente, na internet, né? Virou uma coisa meio de modinha, né? Ah, e você é a quarta camada. A quarta camada virou até xingamento, né? Não sei se vocês repararam isso. Não vou nem associar de quem foi a culpa, né? Porque vocês já sabem de quem foi. Do youtuber que fez isso, né? O youtuber, né? YouTuber que não é YouTuber, né? O YouTube é só mais um título que ele tem, né? Mas enfim, eu não quero ficar, né, apontando o dedo pra ninguém, né? Mas ele mesmo já entendeu que ele fez isso, né? Ele meio que vulgarizou as 12 camadas da personalidade humana, que é uma teoria, né? Vou explicar para quem não sabe o que eu tô falando. É uma teoria do professor Olavo de Carvalho, né? Então, se vocês botarem no Google 12 camadas da personalidade humana, esse é Sofrimentos. Esse é o título da aula, que é uma apostila com muito resumo de um livro que não foi lançado do professor Olavo, que se chama Caráter. Eu tive que encadernar esse livro, porque vocês não vão ver por aí, né? Na internet. Um livro inteiro falando só sobre a camada da personalidade humana, que não foi lançado do professor Olavo, eu tive que encadernar em PDF, beleza? De 1997. O caráter como forma pura da personalidade. É um breve tratado da astrocaracterologia. Aqui vocês vão encontrar mais por miúdes que as 12 camadas da personalidade humana, né? Não vamos falar das 12 camadas, não, tá? Eu tô só dando um resuminho para vocês entenderem aonde o Carl Jung vai estar. Eu suponho, né, e alguns estudiosos do Carl Jung chegam à conclusão de que ele está na quinta camada. Beleza? Ó, fizeram uma pergunta importante aqui no chat, né? Quem é Carl? Tem gente que nem sabe quem é Carl Jung, né? Então, vamos lá. Vamos falar do básico, né? Antes de falar, então, das camadas, que tem gente aqui que tá assistindo que nem sabe quem é Carl Jung, né? Então, vamos lá. Carl Jung, ele foi um médico, né?
que a nacionalidade dele não me lembro, mas ele era um médico que não era judeu, né? Isso foi muito importante para o Freud, porque na época do Freud, vale dizer para quem não sabe, ele foi de antemão, um sucessor do Freud, né? Ele fez amizade com o Freud, foi um amigo do Freud. Na época eles eram como se fosse Bob Esponja e Patrick, entendeu? É como se fosse, sei lá, Batman e Robin, né? Coisa assim, dois amigos, Drake e Josh, inseparáveis, né? Don Quixote e Sanso Panza, né? Então, assim, são duas pessoas inseparáveis, né? Sempre que falam do Freud, já logo interligam com Jung, sempre falam do Jung, lembram do Freud. E em dado momento eles brigaram, né? E exatamente, o Arthur falou ali, é o oposto do Freud, né? Exatamente. Eles acabaram brigando porque acabou cada um tomando um rumo, né? Freud precisou muito do Jung, principalmente numa época em que o antissemitismo estava em voga. Então ele olhou para o Carl Jung e falou assim: esse homem não é judeu, ele veio de uma família rica, os pais do Carl Jung eram protestantes, né? E é interessante até falar um pouquinho de religião, porque o Carl Jung ele se aprofunda um pouco de religião, só que ele, na sua praxis, não era religioso nem um pouco, né? Inclusive, vamos conversar de algumas heresias, né, que ele colocava, né? Por exemplo, dele falar que não existe trindade, mas existe um quaternário, onde o demônio, né, existe Pai, Filho, Espírito Santo e Satanás, né? O demônio está incluso. Ele compara muito Jesus Cristo e Satanás como se Jesus tivesse uma sombra. Mais tarde a gente conversa o que é isso, tá? Aqui, vamos falar primeiro da vida do Carl Jung, antes de falar das fundamentações, da abordagem dele, da psicologia, na corrente da psicologia, tá? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Perguntaram assim: isso se relaciona com a astrocaracterologia? Calma lá, Arthur, vamos lá. Vamos lá. A astrocaracterologia é um estudo assim, extremamente aprofundado, fundamentado pelo professor Olavo, do que se trata sobre a psicologia zondiana, né? O que é isso? Bom, acho que não vale a pena a gente entrar muito nesse assunto, né? Senão não vou parar nunca para falar sobre isso, né? Vai levar uma coisa na outra, né? Mas do pouco que eu falei aqui sobre zonde, astrocartografia, pesquisem aí no Google, tá? Vou dar tudo mastigado, não. Vamos para uma outra linha. Vamos falar da vida do Jung aqui, né? Que é o tema. Senão a gente vai puxando uma coisa na outra e não vai acabar nunca, beleza? Então, assim, o que é a quinta camada da personalidade humana e por que eu acho que Jung está lá? Agora vocês entenderam quem é Jung, que ele brigou com Freud, que houve essa oposição entre os dois, porque os dois começaram a brigar sobre a conceitualização do inconsciente, né? Porque pro Freud, não sei se vocês notaram, tudo pro Freud é falta de sexo, porque você não transou com a sua mãe ainda, por isso você tá neurótico, é o complexo de Édipo, é porque você tá histérico, justamente porque não se masturba, então essa é uma coisa super, sempre ligada à questão libidinosas, né? Aí o Jung olhava tudo isso e falava assim, cara, você tá meio doido, entendeu? Não é assim que a vida funciona, nem tudo é sexo, entendeu? Nem tudo é, sei lá, eu quero cometer incesto, por isso que eu estou neurótico, eu quero matar meu pai para comer minha mãe sexualmente. Então, assim, nem tudo é isso, né, cara? Assim, pro Freud, você precisa ter uma ideia, um charuto, às vezes, não é só um charuto. Um charuto é um desejo libidinoso de você chupar um pênis, né? Apontaram até pro Freud e falaram assim, olha, mas você também, você fuma charuto 40 vezes, ele confessava isso, ele fumava 40 e tantos charutos, o Freud, por dia. Esse é o motivo pelo qual ele teve câncer de garganta, né? É o que tudo indica, né? E aí falando pra ele, mas tu não é gay, né? Tu não é gay não? Tá acusando os outros de ser gay aí, que quer chupar pênis, 40 charutos por dia. Aí sabe o que ele respondeu? Não, às vezes um charuto é só um charuto, né? Então, ou seja, pra esse pessoal desonesto, no cu dos outros é refresco, no bom português falando, né? Agora, pra mim não vale. Não, pra mim não vale. Eu não sou gay, não sou homossexual, né? Tendências libidinosas pra chupar um pênis, né? Não, esses são os outros, né? Eu analiso psicologicamente os outros que são assim. Eu não, eu sou gostosão. Enfim, né? É a desonestidade desse pessoal. Então, o Jung, olhando para isso tudo, falou assim, cara, que bizarro, né? Freud já se perdeu, porque a raiz do Freud era estudar hipnose. Só coisas interessantes, né? Sonhos, interessantíssimo. Histeria, neuroses, tudo isso era interessantíssimo, você tá entendendo? Jung estava nessa raiz quando encontrou o Freud. Depois ele foi se descambando isso tudo, né? No que a gente conhece hoje do complexo de Édipo, que existe, tá? Não estou dizendo que não exista.
complexo de Édipo. Todo mundo passa por essa fase. Vocês já viram aí criancinhas de 4, 5 anos, 6, que quando vêm os pais, né, se abraçando, se beijando, eles querem entrar no meio. Quem nunca conheceu uma criança assim, né? Isso é um sintoma de Édipo, que passa por toda criança. Que aí os pais ficam falando, tá com ciúme, tá com ciúme. Não, você não tá entendendo, né? Não é ciúme. A criança não sabe distinguir o amor de pai e mãe com o que tem com a mãe e o filho. Você tá entendendo? Vocês não estão compreendendo muito bem. Ele é muito confuso. A criança de 4, 5 anos começar a compreender, peraí, o amor que a minha mãe tem pelo meu pai é um amor diferente do que tem por mim, que sou filho. Né? Ele confunde essas coisas. Né? Então, por isso que o Freud acerta muito quando fala de complexo de Édipo. Agora, o que acontece é que ele estendeu isso. Né? Ele fala que alguns adultos estão nessa infantilização, o que existe ainda, né? Muitos adultos, né, às vezes, ainda não cortaram o cordão umbilical com a sua mãe, deixam a mãe controlar suas vidas, ou seja, basicamente, de modo inconsciente, ele vive sendo tratando a mãe como se fosse uma esposa, né? De modo uma relação bem invasiva, certo? Isso existe até em adultos. Só que, enfim, Freud ele generalizava muito, né, nesse quesito que todo mundo, né, às vezes está neurótico por causa disso, porque a sociedade e a Igreja Católica, ela impõe essa moralidade tosca de incesto. Incesto é uma coisa que deveria ser normal. Olha, a gente vê os animais, não vê, né, o cachorrinho comendo sexualmente a filhinha, né, no cio. Bom, a gente deveria ser assim, só não é por causa das imposições da sociedade. Né, imposições da sociedade de que incesto é errado, da Igreja Católica dizendo que é pecado. Então, essa, em resumo, pegando as obras do Freud, né, como pegando obras como Totem Tabu, obras como Moisés e o Monoteísmo, obras como Mal-Estar da Civilização, todas eles eu tive que ler, né, para alegar isso, e eu digo com propriedade, né, resumindo essas obras, basicamente isso. Ele fala toda hora, a culpa é da Igreja Católica, a culpa é da sociedade, que correlaciona esses padrões morais sem sentido, né? Então, Jung, olhando aquilo tudo, falou assim, não, peraí, não é bem assim que as coisas funcionam, né? E aí cortou laços, né, com o Freud. É interessante a gente notar, antes de eu começar a ler o chat aqui, que vocês estão digitando um monte de coisa, é interessante a gente notar o seguinte, né, a relação do Jung com os pais, com o Freud, com a sua vida em geral, sempre foi de embate. O que é a quinta camada, para quem estuda sobre as 12 camadas? A quinta camada é a camada do enfrentamento. É aquele momento onde o adolescente, e geralmente de maneira saudável, todo adolescente passa por isso, que ele fala assim, caramba, eu tenho força. Antes eu era uma criança. Antes eu era incapaz. Agora eu ganhei uma certa altura, uma certa massa, uma massa muscular, uma certa altura. Eu já começo a falar um pouco grosso, ainda mais se você for homem. Então, assim, quer saber? Quando meu pai e minha mãe falar alguma coisa, não vou obedecer eles, não. Querem bater em mim? Bate, mas não vai doer tanto. Quem sabe até se eu quiser, eu posso até desmantelar o meu pai se eu der um soco. Posso desmantelar minha mãe se eu quiser, né? Dar um soco nela, sei que é errado, mas qualquer coisa, se der errado, eu dou um empurrão num dos dois, sem me defender, sem botar a mão na frente. Então, esse tipo de coisa, por mais que a criança, o adolescente, né, que entra na puberdade, ele não diga, isso tá no inconsciente dele, tá lá guardado, né? Então ele já não se sente tão oprimido assim. O que acontece? Ele quer testar sua força com o mundo. Daí a gente vai ver aquela frase do Che Guevara, né? Ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética, dirá Che Guevara, né? Então, assim, por isso que a gente vê muitos jovens sendo com a tendência de revolucionar o mundo, né? De mudar o mundo, de bater de frente com o mundo e dizer que está errado, cheio de energia, e falar que o mundo está errado, eu vou transformar o mundo, porque as coisas estão totalmente de cabeça para baixo, e eu sou, enfim. Você vê muita energia no jovem, né? Pode falar, tu. Tanto nos revolucionários de esquerda, quanto muita gente jovem de direita, que entrou agora, que virou agora católico. Isso acontece. Quero mudar tudo e botar tudo para baixo e botar um negócio novo. Entendeu? Acontece dos dois lados, aliás. Eu encontrei muito jovem que é assim, entendeu?
Sim, a gente, quem tem olhos que veja esse óbvio, né? É uma coisa bem evidente para quem quiser, com 2 minutos, ter boa vontade para observar a realidade. E muito bem observado pelo Arthur, né? Todas as posições políticas, né? Até no meio religioso a gente vê isso. Então é natural da quem chega na puberdade ter um pouco isso. É, mesmo você sendo mulher, é porque a mulher não tem tanta força física para bater de frente com o mundo, né? Então a segurança não é a mesma psicologicamente falando que tem de um homem, né? Um homem ele se sente muito potente quando chega com seus 12 anos. A mulher se sente um pouco prisioneira de si mesma. Por quê? Porque ela começa a menstruar, tem agora os hormônios instáveis, fica toda aquela insegurança que faz ela pensar assim: acho que eu sou prisioneira da minha constituição biológica, sabe? Antes eu não tinha isso, agora eu tenho que menstruar, ciclos hormonais, às vezes eu fico fértil, a doideira, né? Agora, para um homem, ele não tem nada disso. Ele chega assim e fala assim: peraí, agora, antes eu era fraco, agora eu sou forte, né? Daí a gente vai ver essa necessidade de querer mudar o mundo, né? Isso eu digo em todos os sentidos, né? Agora basta você observar o seguinte: olha, a pessoa quer mudar o mundo sem ao menos compreendê-la, porque o jovem, por definição, é inexperiente. Falta-lhe sabedoria. Portanto, não conheceu bem o mundo. Como é que você vai mudar algo que você não conhece? E aí vem aquela máxima do Jordan Peterson: antes de tentar mudar o mundo, arrume a sua cama. Faça uma coisa simples, né? Que eu acho que nenhum dos jovens faz, né? Uma coisa básica antes de chegar numa complexa, que é mudar o mundo, né? Então, antes de tentar mudar o mundo, tem que compreendê-la. Faça uma coisa básica, arrume a sua cama, veja como é que funciona a sua saúde mental, né? Mas não, mas a gente está em tempos imediatistas, aí não vale a pena fazer esse tipo de coisa, né? Então, a quinta camada é muito isso. É a camada onde a quarta é da afetividade, né? Qualquer criança passa pela quarta. A quinta chega na puberdade. É a camada onde você está diante de você, né, o mundo e eu. O eu e o mundo. Um certo enfrentamento. Vocês já passaram por isso? Essa questão, tipo assim, olha, eu vou dar 5 minutos para atravessar aquilo dali, aquela rua. É justamente esse tipo de tendência normal, né, que vai recorrendo no dia a dia, de você se desafiar, de passar, assim, não, eu tenho que passar ali 5 minutos, senão eu vou perder. Aí perder o quê? Sei lá, um jogo mental que você está fazendo, entendeu? Esse tipo de coisa recorrente, quando você não consegue suprir esses tipos de desafios mentais que você vai fazer consigo mesmo, você fica sofrendo. Quando você fica sofrendo por conta disso, você tem certeza que você está na quinta camada. Você tá entendendo? Eu lembro a parte da minha vida que eu fazia isso direto, e eu sofria quando eu não conseguia suprir esses desafios internos que eu botava para mim mesmo. Nessas coisas bobas de tipo, atravessar a rua em 5 minutos, não é isso, não. Isso também faz parte da jogada, faz parte do pacote. Mas outras coisas mais profundas. Não, olha só, eu tenho que fazer dinheiro, né? Isso já é uma camada mais profunda, né? Logo depois da quinta vem a sexta camada, que é a camada do esforço da recompensa, muitas vezes ligada ao dinheiro. Então, quem às vezes está intercalando da quinta para sexta, o passo é muito estreito, né? Para quem se desafia a todo momento e fala assim: olha, eu preciso fazer tanto dinheiro, eu tenho que fazer tanto de esforço para gerar essa recompensa. Se eu não fizer isso, não conseguir, eu sofro, existencialmente falando. Então, o Jung era uma pessoa que eu acredito que morreu na quinta camada, né? Uma pessoa que todo momento se autodesafiava, toda hora havia uma certa imposição. Os estudos dele são muito na questão do desafio, ele viaja muito. Se vocês verem que ele vai lá para a Índia para estudar hinduísmo, ele vai lá para tal local, ele desafia, sempre desafiou o pai protestante. Se vocês verem a biografia dele, ele desafiou o próprio Freud, falou que tá errado, sei lá, então é sempre um enfrentamento, é sempre um embate dele com o mundo. Todo momento, ele morreu assim, entendeu? É alguém que eu acho que não foi para a sexta camada. Creio piamente nisso. Ele sequer chegou naquela Nelson, olha, vou fazer um tanto de esforço e recompensa. É um tipo de sujeito que morreu na quinta camada porque ele sofria caso ele não se desafiava. Você viu um certo tipo de sofrimento nas cartas dele com Freud, né? Vamos lá, vou te ler aqui um pouquinho o chat, que eu tô sem ler há maior tempão. Incrível quando qualquer intelectual tenta se especializar em um ramo específico, acaba ficando louco. É bem recorrente isso mesmo, né?
Seja um matemático que ignora as ciências humanas, seja um das ciências humanas que ignora as exatas. É, é verdade. Aí o Arthur botou a solução aqui, não se especialize. Zoeira, ele botou. É porque assim, olha, é interessante vocês notarem o seguinte, né, com esse negócio de especialização. A pessoa que se foca em uma ciência só, ela fica louca. Ela não pode achar que a ciência dela é resposta, a ciência da matéria na qual ela estuda, a especialização que ela fez, é resposta para todas as coisas do mundo. Pessoas que fazem isso nas suas próprias vidas, chegam às suas conclusões e ficam loucas. Então, assim, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Preste bem atenção. Um débil mental, ele pode ser prodígio em matemática, mas ele não pode ser Shakespeare. Então, a gente vê pessoas que são prodígios e na matemática, nas ciências exatas, e às vezes até tem uma deficiência intelectual, que falam várias línguas, né? Mas é difícil ser um Shakespeare pelo sentido de que exige um pouco mais de ser além quando você está na parte da literatura, da ficção. Você tá entendendo? Ninguém consegue ser um gênio literário assim com tanta facilidade. Exige um certo talento, um certo esforço a ser feito para conseguir esse tipo de prestígio igual o Shakespeare teve, entendeu? Vai ter grandes obras como o Shakespeare teve. Agora, falar que 2 mais 2 é 4, não exige muito esforço para isso. Na minha medida que você tem que criar uma obra chamada Otelo, né? Ou toda aquela profundidade de Hamlet, que é atemporal esse tipo de obra, né? Olhando aqui o chat, melhor ser polímata, sinceramente. Polímata com especialização em algo. Agora ser polímata dá bastante trabalho, viu, Arthur? Não é pra qualquer um, não. O Stalin entrava em muito embate com a própria mãe. Pois é, né? Vocês repararam que pessoas que têm graves problemas mentais geralmente não têm uma relação boa com os pais? O Stalin, no mínimo, assim, no mínimo mesmo, era um psicopata. Sendo bem educado, viu? Sendo bem lisonjeiro com ele. Sabe por quê? Porque ele colocou, se eu não me engano, foi ele que colocou, ou foi a esposa, ou algum parente, no próprio Gulag. Stalin, assim, é uma pessoa absolutamente perversa. É alguém que tá, eu acredito que esteja até sobre a, a posição de um psicopata. Porque existe o seguinte, né? Na psicologia a gente fala que existem os neuróticos, existem os psicopatas, e existem os que estão acima dos psicopatas, são os perversos. São raros, mas existem. Uma pessoa que nasce perversa, né, é quase. Se você estudar a biografia do Stalin, é como se fosse aquilo. É um sujeito que planejou a Segunda Guerra inteira. Você tá entendendo? É um gênio que usou toda a sua inteligência para algo para mal mesmo. Entendeu? O psicopata, assim, é evidente você encontrar um psicopata por causa dos traços dele. Agora, um perverso é até difícil identificar, de tão que ele se maquia. Você sabe que o psicopata, por exemplo, ele não sentem empatia, não sentem muita compaixão. Um psicopata, ele ama o carro dele na mesma medida que ama a mãe. Ele não tem os sentimentos normais de um ser humano, de amor, de compaixão, né, de empatia, não tem essas porra, né? Chesterton já dizia, ninguém fica louco para construir uma estátua, mas o cara que mede uma estátua pode sim. O lógico tende a ficar louco se não tiver cuidado, exato, né? É interessante até reparar, Luiz, que a mesma frase do Chesterton é isso, o louco perdeu tudo, menos a razão. Isso é uma frase do Chesterton, né? O louco, ele tem todas as razões, se você for conversar com um esquizofrênico, de que ele está vendo que o corpo dele está pegando fogo, que ele está sentindo dor, que a lua vai beijar ele, coisas desse tipo, né? Tem toda a explicação lógica, né, do porquê que ele acha isso. Porque ele viu tal coisa acontecendo, ele perdeu tudo, menos a razão. Então, assim, sendo o Jung alguém que eu acredito que morreu na quinta camada, a vida dele, né, respalda nessa obra toda gigantesca. Dentre as quais a gente tem descobertas interessantíssimas, mas que
eu acredito que sejam bem problemáticas, tá? Vamos falar das interessantíssimas primeiro. Jung foi um dos, vamos dizer assim, fundadores, entre aspas, do que a gente chama de enantiodromia. O que é isso? Heráclito, se eu não me engano, é Heráclito, que falava que ao você puxar num arco uma flecha, a posição que você coloca, a tensão que você coloca para trás, a quantidade de pressão ao que você solte gerará toda uma força dessa pressão que você colocou na flecha até o alvo, beleza? Vou abrir aqui a janela que entrou uma borboleta. Vai entender, uma borboleta à noite. Muito engraçado. E a enantiodromia, o Jung estudando Heráclito, ele entendeu isso. Olha, isso é um movimento que existe na psique. Porque se a gente olhar para uma Sarah Winter, vocês conhecem Sarah Winter? É aquela mulher que entrou por FEM, foi treinada na Ucrânia pelo o movimento feminista. Ela fez aborto, ela era pró-feminismo total, raiz. Ela era uma mulher extremamente de esquerda. Daqui a pouco, teve uma guinada. Ela começou a praticar o catolicismo, começou a participar de movimentos pró-vida, acabou odiando o feminismo, escrevia contra o feminismo, até hoje ela está lá no México, se não me engano, falando, dando palestra contra o feminismo. Então, assim, é por isso mesmo, né? Perguntaram aqui no chat, por que teve essa mudança tão radicalmente? Esse é o fenômeno da enantiodromia. Quanto mais você dá atenção a algo e odeia algo, por exemplo, eu, Klaus, vou dar um exemplo de Nietzsche, para vocês entenderem. Nietzsche, ele amava de paixão o compositor Richard Wagner. Em dado momento, ele teve do nada, esse ódio profundo do Richard Wagner por causa de uma peça que ele fez a favor do cristianismo. Então, assim, vamos resumir esse fenômeno da antidromia numa frase só. Tem uma frase do Nietzsche que explica bastante isso. A frase do Nietzsche é: cuidado ao olhar demais para um abismo por muito tempo, pois esse abismo pode te olhar de volta. Então, a quantidade de tempo que você se dedica para odiar algo pode fazer com que você se torne aquilo. Tem uma frase do Star Wars, não gosto de Star Wars, mas tem uma frase interessante lá que eu já vi na internet por aí, né? Eu acho que é deles, né? Porque tá o que eu vi aí, né? Não sei porque eu iria mentir, né? Colocando essa cena do Star Wars, que era assim: você se tornou tudo aquilo que jurou destruir. Você tá entendendo? Essa frase, você se tornou tudo aquilo que jurou destruir, faz parte do fenômeno da enantiodromia. Quanto mais você fica olhando demais para esse abismo, odiando demais, sei lá, eu que sou católica, eu odeio os comunistas. Fico odiando o materialismo, fico odiando o hedonismo que está presente lá no comunismo trotskista, fico odiando o cinismo e total desonestidade que existe lá em Gramsci, né? Odiando tudo aquilo do que compõe o comunismo, daqui a pouco eu me torno aquilo que eu jurei destruir, que era o comunismo. Então, o oposto do catolicismo é o comunismo. Ok, isso já é bem evidente para quem estuda. Mas a partir do momento que eu dedico muito tempo a odiar de paixão isso, tem uma grande chance de eu me tornar aquilo. Esse é o fenômeno da enantiodromia, na qual Jung estudou. Pode falar, tu. Tem um canal em inglês, né, que eu conheço, de um comunista. Eu fiquei sabendo um pouco da história dele, e antes ele era um ortodoxo, assim, ferrenho. E do dia pra noite ele virou comunista, entendeu? Eu acho que ele é sérvio, alguma coisa do gênero. Olha, Até interessante. eu falando sobre comunismo e tal. Aí eu acompanho um muçulmano. Os dois vivem na Alemanha, aliás. É muito engraçado isso. Os dois vivem na Alemanha, um é sérvio, outro é muçulmano também, dos Balcãs. E eles dois ficam brigando, porque um é monarquista e o outro é comunista. É muito engraçado essa briga.
Uhum. É um fenômeno psicológico que existe e está presente em todos nós, independente da época. Vou te dar um outro exemplo aqui. São Paulo perseguia e assassinava cristãos. São Paulo apóstolo. Matava e perseguia cristãos. Em dado momento, ele se recebeu uma luz de Deus, opa, virou guinada 180 graus, não, agora eu sou apóstolo, eu quero saber tudo sobre Jesus, e você tá entendendo? Então, o Ale perguntou aqui, mas por que isso acontece? É um fenômeno que existe na psique. Quanto mais você dá atenção ao que você odeia, você pode se tornar aquilo que você odeia. Agora, se você odeia moderadamente, né, vamos dizer assim, né, nesses termos, você acaba não se tornando aquilo que você tanto odeia, né? Esse fenômeno também se explica pelo que Jung chama de sombra, né? Que ele acredita que essa sombra esteja em todos nós, é como se fosse o inconsciente para Freud, né? O inconsciente para Freud é como se fosse um calabouço que a gente deixa as coisas mais sombrias, as coisas mais que a gente não queria pôr à luz para não constranger os outros e a nós mesmos, né? Aí ele perguntou aqui, por que essa mudança, né? Porque é um fenômeno, né? Você vai perguntar assim, por que que a galinha coloca ovo? Ela foi feito para isso, né? Deus fez a gente dessa forma, fazer o quê, né? É um fenômeno. Se você se dedica muito para odiar algo, e faz muito sentido. Olha, presta atenção, coisa para vocês. Presta atenção. Vocês acham que o contrário do amor é o quê? Vocês acham que o contrário do amor é ódio? Estão muito enganados, você tá entendendo? Estão muito enganados. O contrário do amor não é ódio. Porque o ódio e o amor têm algo em comum. Eles se dedicam para focar em algo e bater em cima daquilo. O contrário do amor é a indiferença. Por isso que é muito mais difícil você dialogar com um agnóstico, que é indiferente religiosamente a Deus, do que com um ateu. O ateu está dedicado a provar que Deus não existe. Ele tem um certo ódio por a existência de Deus. Estão entendendo? Tem um negócio óbvio que eu estou dizendo aqui, que a grama é verde, certo? Então, é a mesma coisa que está na antidromia. Se você odiar muito alguma coisa, né, o ateu ele odeia a possibilidade da existência de Deus. Ele tenta provar, vou provar, vou provar. E quantos ateus vocês conhecem que do nada se tornaram crentes? Teístas, no mínimo. Que falaram assim, não, Deus realmente existe. Eu acho interessante um canal, se vocês visitarem aí, Vinícius César. Esse canal eu acompanhava há uns anos atrás, nunca me inscrevi nele, mas eu gostava de acompanhar a personalidade dele. Em dado momento, eu acompanhei ele, acho que foi em 2017. Em dado momento, eu voltei em 2022, porque ele era um ateu convicto, esse cara. Era um ateu que fala por todas as razões que Deus não existe, vou provar. Ele fez um ritual satânico provando, ó, pode levar minha alma, sei lá o quê. Aqui, ó, não aconteceu nada comigo, Deus não existe, tá vendo? Fiz um ritual satânico, não aconteceu nada comigo. Né? Ele tinha vários livros, vídeos desses no canal dele, provando que Deus não existe, fazendo rituais satânicos, fazendo qualquer tipo de coisa para botar a alma dele em risco para provar que Deus não existe. E aí, em 2000 e tal aí, né, 2021, não sei, uma coisa assim, eu fui lá ver o canal dele, ele se tornou agnóstico. E falando assim, não, Deus existe mesmo, porque, olha só, logicamente a gente for pensar e tal, existe causa e efeito, né, tem todas as explicações aristotélicas, né, ele se tornou um agnóstico, alguém que crê em Deus, mas está certo, um pouquinho indiferente de céu, inferno ou não, né, se vai mudar de conduta de vida ou não, por causa de Deus, da existência de Deus. Peraí, deixa eu ler aqui o chat. Cara, agora pensando em geral, é muito comum pessoas viverem criticando o mundo, os outros, e acabam ficando tão pior tanto quanto os outros. Exato. É evidente isso, né, Luiz? Meu professor de física virou cristão católico. Inclusive, eu achava muito difícil porque a gente discutia matemática, a existência de aula. Depois que saí da escola, eu acompanhei por redes sociais, mudou drasticamente. Pois é. Talvez ele dedicou muita energia. Isso é uma coisa que o Jung fala bastante, né? Energia psíquica. Diante de algo que ele considerava repugnável, que era o cristianismo ou que era o catolicismo. Então, esse é o fenômeno da antidromia, beleza? Vamos falar de outra coisa que também o Jung descobriu que é interessante. É a fundamentação de arquétipos, né? O arquétipo, o que é um arquétipo? Ele nada mais é um aglomerado, né, de símbolos
que estão presentes, inclusive dentro da mitologia grega. Vocês vão lá ver, né, Zeus, né, teve uma relação com Hera, né, que é a filha dele. Você acha que aquilo ali é à toa? Né? Ou vocês veem que naquela época mesmo, o ser humano está tentando explicar através dessa poesia chamada mitologia grega, né, que hoje a gente chama de mitologia grega, de que existem pessoas que ficam como Hera, complexadas, porque não tiveram uma relação boa com o pai. Você tá entendendo? Vou dar outro exemplo que a gente citou aqui agora do Édipo, né? Se vocês lerem a peça de Sófocles, Édipo Rei, bom, se não me engano é de Sófocles, né? Se eu não me engano. Vocês vão ler lá e falar assim, cara, né? Foi o que o Freud chegou à conclusão. Como é que alguém, sem saber, mata o pai e tem relações com a própria mãe sem saber que era mãe? Essa é a tragédia de todo o teatro do Édipo Rei. É um rei que se apaixonou pela própria mãe sem saber que era mãe, e o Freud atribui isso ao inconsciente, como se ele, no fundo, soubesse que era mãe, né? E matou o próprio pai, né? Sem saber que era o pai. Você tá entendendo? O que o ser humano, ao criar, né, essa, essa mitologia, né? O que os gregos estavam pensando, né? Eles estavam só traduzindo de uma forma mais poética como é que funcionavam as relações humanas, né? Então você vai me perguntar, os gregos, eles já sabiam da relação do inconsciente? Talvez. Só não nomeavam dessa forma, né? Não vamos ser anacrônico aqui. Mas talvez eles já sabiam que existem percepções involuntárias da nossa mente, né? Novamente, essa palavra mente não era presente, né? Na Grécia Antiga, tá? Sim, os antigos eram muito mais carne e osso nas coisas, né? A literatura pode oferecer esse símbolo sem sombra de dúvida, tá, Lê? Pode e vai, porque dentro da literatura tem o signo, o significado e o referente, tá? São três tipos de elementos que estão presentes só na literatura. Porque quando a gente fala de literatura, eu tô falando de ficção, tá? Usa-se muito falar de literatura científica hoje em dia, né? Por causa da academia. Bom, a literatura científica, ela só tem o signo e o significado. Agora o referente, perdão, a literatura científica só tem o signo, perdão, só tem o significado e talvez o referente. Em algumas obras vocês não veem um referente dentro numa literatura científica, né? Por exemplo, física quântica. Ah, lá o buraco negro, sei lá o que. Cara, você não tem referente, nunca viu um negócio daquele. Entendeu? Você tem fotos, uma coisa meio estranha. Não tem buraco negro, que física quântica, multiversos. Isso aí você tá meio que viajando na maionese, entendeu? Não sei, não tem um referente disso, né? O referente é o que a gente vê na vida real, né? Quando eu falo de copo, tem um signo, você tem a imagem do copo, certo? Tem um significado de copo. Ah, o copo é isto, é um composto de vidro ou um composto de plástico, tem um formato meio cilíndrico, né? E você tem um referente. Ah, existem copos. Olha aqui, peguei um, entendeu? Existem copos na vida real. Então, na literatura está encharcado de signo, significado e referente. Três elementos que a gente só vê na literatura de ficção. Uma boa literatura de ficção. Aí tem discussão sobre isso, né? Falam também que eu defendo essa tese também que na literatura, essas literaturas meio, como é que fala, meu Deus? Ficção científica, né? Ficção científica meio que carece de referentes, carece um pouco de signos, os signos são meio pobres, enfim. Não vamos entrar nessa discussão, beleza? Mas é isso. Uh, vamos lá, vamos falar de arquétipos, tá, pessoal? Vocês estão conversando aí sobre mais literatura, etc. Nós vamos falar sobre arquétipos. Existem uns arquétipos que o próprio Jung ressaltou, né, na sua obra. Não vamos falar de cada um deles, senão vai levar, sei lá, 10 horas de aula, né? Vamos ser bem sumário aqui, né?
nas obras do Jung, né? Essa descoberta de Kepler foi tipo isso, identificar que existem certas tendências no comportamento humano, assim como existem as tendências na mitologia grega, a qual Freud já meio que reparou mais ou menos isso, né? O olhar de Freud era mais naturalista, o olhar de Jung era algo mais naturalista, sim, mas também um pouco mais transcendente. E Jung não negava em nenhum momento a existência de Deus. Freud negava a existência de Deus. Ele era um ateu convicto. E eu consigo até reparar o seguinte, que ele era um niilista passivo, daqueles na qual Nietzsche detestava. O niilista passivo é aquele que fica reclamando da vida, fala que a vida não tem sentido, e não faz nada, não abraça o sofrimento como um niilista ativo, né? Fala assim, não, amor fati, né? Igual do Nietzsche. Nós temos que abraçar os fatos, amar a vida como ela é, não importa se você está sofrendo, pega esse sofrimento, põe um sentido, quem tem um porquê para viver, aguenta qualquer como. Esse era o Nietzsche, um niilista ativo, né? Depois vocês viram qual foi o fim do Nietzsche. Parou no manicômio comendo merda, literalmente, ele era copógrafo, tem artigos disso falando na internet, tá? Estudos recentes, que ele era copógrafo, parou no manicômio, abraçando um cavalo, ficou louco, só sobrou a irmã dele na qual ele detestava, aquela irmãzinha coitada dele, ele sempre teve má relação com os pais, e com sífilis, né? Essa foi o final da vida de um grande niilista ativo, né? Aquele que odiava a Igreja Católica e falava que é, a gente é um bando de retardado, né? Alienado por estar dentro do catolicismo, né? Que a Igreja Católica aliena as pessoas, etc. Freud leu a obra de Nietzsche, eu não conheço toda a obra de Nietzsche, só que ele achava na cabeça do Freud que ele era um niilista ativo. Quando vocês veem aquela foto do Freud, ele tá assim, ó, eu tenho até uma busto dele, né? Ele tá com essa cara assim, ó, muito sou um niilista ativo. É só uma máscara para quem estuda a obra dele, né? Para quem vê a vida do Freud. Eu tenho duas biografias aqui do Freud, né? Muito interessantíssimo, né? E se vocês tiverem trabalho, põe aí um áudio do Freud falando em inglês. A voz dele é assim, entendeu? De muito nerd, né? Muito bobão, aquele que apanha na escola. Fica assim, caraca, cara. É engraçado ver que as ideias, né, de alguém vêm de alguém que é muito molenga, muito bobão mesmo, muito é, passivo, né? Alguém muito bunda mole mesmo, né? Então não é à toa que todo mundo olhava pro Freud e falava assim, cara, dá um pé na bunda dele. Que um cara é muito bobão, né? As ideias dele são fruto dessa personalidade meio bobinha, né? Ele era uma pessoa totalmente autocentrada, né? Qualquer um consegue estudar, consegue ver isso, né? E assim, cá entre nós, entre homens aqui, é evidente que fraqueza atrai agressividade. Qualquer um que teve na escola viu isso, né? Fraqueza é igual à agressividade dos demais. Se você está demonstrando muito fraquinho, a gente vai bater em você, né? Então, por isso que às vezes o homem ele ativa essa máscara de tipo assim, não, eu tenho que me portar como foda na frente dos demais, justamente com um escudo, pra não vir pra pessoa encher na porra do saco dele, entendeu? E isso às vezes perdura nessa máscara até depois de adulto, né? Como um mecanismo de defesa. Não é saudável, né? Mas é compreensível porque que usa essa máscara social, tá? Então, engraçado que a gente está falando bastante de Freud, né, e é evidente que a gente vai ter que falar de Freud quando falar de Jung, né? Afinal, os dois foram amigos, brigaram em determinado tempo. Freud brigou com um monte de gente, né? Mal comparando, o Freud é como se fosse a Igreja Católica, que teve Jesus como seu fundador da igreja, e aí o Jung, Alfred Adler, Erich Fromm, esse pessoal todo aí, né, brigou com Freud, sendo como se fossem os protestantes, né, criaram suas próprias ramificações. Se você vê, o Jung tem outra ramificação da psicologia que não é da psicanálise na sua raiz. Alfred Adler tem outro tipo de abordagem. Viktor Frankl, que foi um contemporâneo de Freud, tem outra abordagem que é a logoterapia. Rudolf Allers, que foi um pupilo de Freud, também tem outro tipo de abordagem, né? Então, assim, são como se fosse
né, muito mal comparando, né, comparação muito porca, né, que o Freud emplacou, né, toda uma ortodoxia dentro da psicologia e depois tiveram seus protestos, né, suas ramificações, cada um detestou ele, né, falou assim, não, isso aqui tá tudo errado, você tá viajando na maionese, e cada um foi criando a sua corrente da psicologia. Manda brasa, Arthur, pode falar. Cara, uma vez eu vi uma citação que basicamente o Freud sozinho impulsionou o avanço da psicologia só de spite. Agora eu esqueci a tradução para português, mas é ódio pelo Freud. Então o Freud teve seus pupilos e aí todo mundo achou as ideias dele tão assim repugnantes, todo mundo criou qualquer outra teoria para dizer, não, ele tá errado. Na verdade é isso aqui. Qualquer outra coisa explica que não seja o que ele tá dizendo. Aí nasceu um monte de escolas. Sim, sim, nessa monte de escolas da psicologia. É complicado quando a gente diz que a psicologia nasceu no século XIX, viu? Sei que você não disse isso, mas estou dizendo esse pessoal que fala um negócio desse, né? Que é uma coisa bem popular. Porque já existiu muito tempo psicologia, né, antes de Freud. O que a gente tem no século XIX é alguém tentando excluir Deus da jogada, como se psique não fosse um sinônimo para alma, né? Do grego vem, né, da origem etimológica da palavra de alma, estudo da alma, psique logos, né? Logos é o estudo da alma, a psicologia, portanto, é o estudo da alma. Então, onde é que está a alma em Freud? Ele desconsidera a possibilidade de alma. Não existe alma, só existe mente. Você tá entendendo? Mente é um nome bobinho e eufemista para alma, né? As pessoas estão chamando de mente agora os fenômenos que acontecem na própria alma. Vai fazer o quê? Né? O que seria o transtorno obsessivo compulsivo, se não o que a gente chama desde sempre, há 2000 anos, de avareza, um dos pecados capitais. Você tá entendendo? Então, assim, as pessoas estão botando nomes, igual você me falou agora, Arthur, nomes mais bobinhos. O próprio Freud fez isso, né? Nome mais bobinho é alguma coisa que já existe, só porque tá com implicância de religião, só porque tá com... O Jung é o contrário, ele pegou tudo que é de religião e aproveitou. Tudo do hinduísmo e, portanto, do taoísmo, do confucionismo, tudo que tem ali da cultura cristã. Embora, me perguntando aqui, ó, ali, ó, o Carl Jung chegou a ser cristão, se eu não me engano, na sua infância ele foi um praticante cristão, depois ele cessou, né, a prática dele e rompeu com a igreja, acho que era anglicana na época dele, porque o pai dele era anglicano, pastor, o pai dele era pastor, né? Não sei se eu estou confundindo o escritor, porque acho que o Karl Marx tinha um pai que era pastor, né? Então não sei se estou confundindo o Karl Marx. O próprio Nietzsche, vocês sabiam que foi o coroinha, né? Então tem essas histórias aí desses escritores, né, que eu tenho na cabeça aqui, que às vezes não confundo, né? Da vida deles no passado. O Carl Jung me parece o mais sensato. Comparado com o Freud. Quais as diferenças vitais de ambos? Ótimo. Vamos começar sobre isso. O que eles tinham em comum? Ótimo. Duas perguntas diferentes. Vamos lá. Diferenças vitais de ambos, né? Ambos eles enxergavam que o consciente tem mais ou menos a mesma função, né? O mesmo vetor. Ele aponta para algo para dentro, na qual a gente está escondendo, não voluntariamente, mas involuntariamente, né? Então, por exemplo, alguém que é assediado pelo tio quando tem 2 anos de idade. Aqui dali, né, fica meio assim, se eu lembrar disso na vida adulta, minha vida não será mais a mesma, correto? Aí isso, o inconsciente, ele pega e joga lá num calabouço. Fala assim, não, isso aqui vai ficar escondido aqui, entendeu? Porque se vier à tona a luz da consciência, isso vai dar merda. Minha relação com a minha esposa, ou uma relação que eu for ter com alguém, não vai ser nunca mesmo. Eu vou ter medo de transar com alguém porque eu fui molestado, entendeu? Meu tio passou a mão na minha bunda, ou sei lá, me penetrou. Você tá entendendo? Então, esse movimento do inconsciente, os dois visualizavam, tinham isso em comum, né? Agora, cada um dava uma função diferente. Por Freud, a solução eficiente disso era você se libertar. Se liberte de todas as repreensões, meu amigo.
Você tá com vontade de se masturbar? Se masturbe. Você tá com vontade de comer sua mãe sexualmente? Se pratica incesto. Pro Jung, eu falei, não é bem aí, né? Porque, assim, a gente tem a definição do Jung, né? Que eu não me lembro agora de cabeça, mas eu li recentemente, acho que uns 2 dias atrás, por coincidência, que... Poxa, eu tô com uma sede. Acabou toda a minha água aqui de 1,5 litro. Bora, tem que abastecer. Eu vou dar uma pausa aí para abastecer rapidinho, viu? Porque eu tô vendo que essa aula vai demorar para ter um fim. É, o Jung, ele tem uma definição de inconsciente que é mais no sentido, assim, de não de ser um calabouço que está dentro da nossa cabeça, mas sim algo que está é, permanentemente recebendo uma energia contrária ao do nosso consciente. Então seria basicamente o seguinte, eu não tô com esse livro aqui, senão eu pegava. Tem um anagrama no livro que eu acho que seria interessante mostrar para vocês. É basicamente o seguinte: quando você põe como sugestão alguma palavra, aquilo faz uma pessoa pôr à luz algo que talvez ela esteja escondendo para si mesma. É assim que um analista junguiano vai pensar, beleza? Então, para tentar tirar do inconsciente algo, é necessário uma certa sugestão, um certo tipo de pergunta, uma indagação, né? Esses dias eu curei um paciente que estava com dissociação sexual, fazendo uma pequena pergunta para ele. Vou passar o caso para vocês. Era alguém que tinha o absoluto complexo de inferioridade. Não vou dar muitos detalhes que as pessoas podem saber, né? Quem é essa pessoa, porque ele é uma pessoa pública, uma persona pública, né? Então, assim, era uma pessoa que tinha um certo complexo de inferioridade, sofreu um acidente na vida, ah, ficou completamente incapacitado, né? Sofreu um acidente de moto, da cintura para baixo pegou fogo, e ainda no momento a esposa traiu ele. Então, traiu com o primo, inclusive, né, dele. E aí, assim, depois da vida adulta, 20 anos depois de ter não tá mais com a mulher, quando ele casou, ele tinha a dissociação sexual de ele estar recebendo pensamentos intrusivos na qual ele via. Isso acontecia, isso acontece, tá, pessoal? Sabe estresse pós-traumático? Tipo isso, quando a pessoa vai pra guerra, na Segunda Guerra Mundial, e volta cheio de imagem na cabeça, aqueles sonhar acordado, aquelas imagens oníricas na cabeça, que você fica assim, ó, acordado, recebendo um monte de coisa, um monte de informação, coisa passando na sua cabeça. É basicamente isso, dissociação, né? Só que a dissociação dele é sexual. Ele via a esposa dele sendo comida por um cara desconhecido na mesa de jantar. E aí, como é que eu curei ele, né? Eu fiz uma simples pergunta, eu joguei uma sugestão. A primeira pergunta que eu fiz é: quem é esse cara? Você tem detalhes do físico dele? Ele, não. Que garantia você não tem que este cara era você no passado, antes do acidente? Ele falou assim: opa, não tinha pensado nisso. Pasmem, ele voltou na sessão curado e até hoje, depois de várias sessões com ele, tem mais de 10 sessões com ele não tem mais a dissociação sexual, que é aquela questão, né, de ficar vendo as imagens passando, você sonhando acordado assim, sabe? Vendo coisas que você não quer, né? Sexualmente, humilhações, alguém comendo a sua esposa, né? São transtornos mentais que existem. É quase beirando uma esquizofrenia essa dissociação sexual, né? A pessoa vê aquilo acontecendo e não sabe mais o que fazer. Então, com essa sugestão, né, vocês podem compreender mais ou menos como é que funciona o inconsciente para o Jung. Não era uma coisa tão simplista e reducionista como era para Freud, beleza? Nossa, Santo Agostinho já fez muito mais para psicologia do que Freud. É evidente, né? Olha só, Aristóteles fez muito mais para psicologia do que Freud, entendeu? Leiam o livro da Ética Nicômaco do Aristóteles. Você vê que aquilo ali é um tratado da psicologia. Vocês estão entendendo? Os gregos, os pré-socráticos, fizeram muito mais do que qualquer tipo de analista ou psicanalista do século XIX. Você está entendendo? É um pessoal, infelizmente, iluminista, materialista, é um pessoal reducionista, mecanicista, todo esse pessoal do século XIX por XX, né? É um pessoal totalmente determinista, influenciado por positivismo, tá? Então não se engane, né? A Igreja Católica e os pré-socráticos são dois monstros krakens, né? Que influenciaram muito mais a psicologia do que
um sujeito com a voz de nerd, bobão. Você bota aí no Google, no YouTube, Freud palestra em inglês. Vocês vão ver um short, né, que chama aí no YouTube, né, tipo um Reels, um TikTok da vida, né, que ele tá falando em inglês. Olha a voz dele, cara. Aquilo ali é uma voz de alguém totalmente passivo, bobão, entendeu? Bocó mesmo, que não tem firmeza naquilo que defende. Então, assim, a voz da pessoa diz muita coisa, a estética da pessoa diz muita coisa sobre quem é a personalidade que está por trás. As obras dizem muito da personalidade. Não tem como dizer que não. Estaríamos mentindo, né? Quer dizer que a roupa não é uma manifestação da nossa personalidade, que a voz é uma manifestação da nossa personalidade, do que a gente defende é uma manifestação da nossa personalidade. Beleza? Não tem como mentir, dizer que não. Né? Não pode ser ingênuo, tá? Então, vamos lá. É, os arquétipos, a gente já conversou. Existe outro fenômeno muito interessante dentro do Carl Jung, que vale a pena a nossa atenção. Seria o complexo de Puer-Eternos. O que é o Puer-Eternos? Puer-Eternos vem no latim eterno jovem, né? É, o Puer, eterno jovem não, eterna criança, se eu não me engano, tá? Puer, se eu não me engano, é criança em latim. O Puer é um adulto que chegou na vida adulta e não quis ser adulto. Exatamente ali, síndrome de Peter Pan. É como se fosse popularmente o que a gente entende hoje de síndrome de Peter Pan, né? Então quem viu o filme do Peter Pan é isso, é alguém que chega numa vida que não gostaria de ter a idade que tem, né? E aí as atitudes dessa pessoa são absolutamente reduzidas a uma infantilidade atroz, da qual não se resume apenas à imaturidade, mas de querer voltar à infância, de querer ser cuidado pela mamãe, de querer ser cuidado pelos pais, de não ter responsabilidade, de não abraçar nenhum tipo de compromisso. São pessoas que, em outras palavras, gostam de ser mochila na vida dos outros, gostam de ser carregados. Quantas pessoas você conhece assim? Eu conheço várias, beleza? É um fenômeno que o Jung também identificou de complexo de Pueternos. Daí vocês vão ver também a pupila dele, chamado Von Franz, que escreveu um livro que eu recomendo, anotem. Eu li esse livro todo para tratar um paciente, muitíssimo interessante, se chama Pueternos, a luta do adulto contra o paraíso da infância. Esse é o nome do livro, tá? É aqueles familiares que tentando na cara, indo pra forró. Exato, exato, olha. Pode falar, o Arthur, diga aí. Ah, eu tinha clicado sem querer, foi mal. Mas aproveitando isso, você pode escrever aí o nome? Claro, vou escrever aqui. Latim é meio complicado, né? Procura aí esse livro aqui, ó, da Von Franz. Aí o subtítulo vocês vão ver já lá. É, tem esse complexo por eterno, absolutamente interessante, tá? Rapaz, pra gente continuar falando de Jung, eu vou ter que pegar uma água lá, viu? Já vou. Aguarda 2 minutos aí. Pronto.
Vamos lá. O pessoal que estava no YouTube deve ter passado a avançar um pouco o vídeo, né? Eu até recomendo que façam isso mesmo. Deixa eu ler aqui o chat, peraí. Tem um familiar de 35 anos que a vida dele é atrás de Kenga, igual menino novo. Será que isso é uma característica? Sem sombra de dúvidas. Se você for investigar um pouquinho o que é o complexo de Poor, você vai chegar nessa conclusão. Eu falei de uma maneira bem porca, viu, pessoal? Eu falei de uma maneira bem porca. É evidente que a gente está vivendo uma epidemia de puerternos, né? Onde qualquer tipo de sujeito, assim, bobão, né? Que é Pequeno Príncipe. Não sei se vocês já leram um Pequeno Príncipe. Inclusive a Von Franz, ela faz uma análise psicológica do Pequeno Príncipe e do escritor do Pequeno Príncipe, que tem muito do Pequeno Príncipe no escritor do Pequeno Príncipe, né? Então a gente está vivendo uma epidemia, né? Onde, assim, não é tão fácil identificar um Pueterno. Eu expliquei de maneira muito porca, resumi muito, tá bom? A gente tem um livro aí de 300, 400 páginas que eu tive que ler, que eu tô resumindo em umas frases aqui, entendeu? Então, senta a bunda na cadeira, lê, estuda para você ver que, sim, estamos vivendo uma epidemia desse tipo de pessoal, né? De complexo de Puer, mas também não é uma coisa do tipo assim, olha, eu tenho um parente que é assim, ele bebe no bar com 30 anos, acho que ele é puer. Não é tão simples assim identificar, entendeu? Eu tenho um parente que, sei lá, não tá nem pro casamento dele. Às vezes pode ser só canalice em vez de puer eterno, entendeu? Entendeu? É um veneno esse Pequeno Príncipe, eu também não gosto não dessa literatura. Um dia desses eu falei lá no Instagram que não recomendo pra nenhuma criança, nenhum pai incentivar ali Pequeno Príncipe, tá? Tem muitas mensagens subliminares no Pequeno Príncipe que é prejudicial para a criança, principalmente para a maturidade dela, beleza? Então vamos lá. O complexo de Poe é muito interessante também, né? O fenômeno pelo Jung identificado, né, dentro da psicologia. Ah, Agora a gente falou de muita coisa boa, né, do Jung. Vamos falar de coisas ruins do Jung, tá? Vamos lá. Na perspectiva cristã, ele é um merda. Nada que ele fala do cristianismo é interessante. Nada, nada, tudo assim, da mais completa confusão, masturbação mental. Você tá entendendo? Por começar naquilo que eu já conversei aqui com você, que ele fala que não existe trindade, mas uma quarter, um quaternário de trindade, né? Vamos dizer assim, né? Um quaternário santo, né? Um quaternário imaculado. Bem, não vou dizer que esses, heresias, o cara nem cristão é, então nem sequer se configura como heresia, entendeu? Heresia geralmente é alguém que está dentro, né, da religião, que tenta subverter aquela doutrina. Ele não está dentro, ele não confessa que é cristão, ele só fala que acredita em Deus, nem é um agnóstico por excelência, né? Então, uh, tem essas questões religiosas, né, que você vai ver que ele vai falar sobre a sombra de Jesus, né? Isso está lá naquele livro dele, né, sobre sentimentos e emoções, né, uma palestra que ele deu em público. A vida de Jesus, ele fala que diversas absurdidades, né? Então, assim, ele analisa puramente na perspectiva psicológica, tratando Jesus de um certo humanismo, como se existe a parte transcendente de Jesus e fosse tudo psicológico, né? Tudo um fenômeno da mente. E ele identifica, né? Olha que absurdo, vamos lá. Para nós é absurdo, né? Mas para eles é uma ciência muito fria, calculista, né? Vamos lá. Eles, inclusive, acreditam que o ato da missa, isso tanto o Jung quanto o Freud, Jung não tem muita certeza, mas acho que ele está de acordo com o Freud que o ato da missa é um canibalismo. Por quê? Porque já se fazia isso antigamente, nossos ancestrais, de matar um ser supremo, que geralmente é um pai de todos, na qual se oferece em sacrifício, a gente come a carne humana dele, né? Isso é muito comum, né? Os nossos antepassados, vulgo indígenas, aborígenes aqui no Brasil, faziam isso. Eles praticavam antropofagia. Eles acreditavam mesmo que se existia um sujeito que era foda, um sujeito que era bom, um homem bom, ele falava assim, não, tem que comer a carne dessa pessoa para me tornar essa pessoa. Então é assim que
o Jung, o Freud, os freudianos, os jungianos visualizam que é a missa é um sacrifício na qual oferece um Pai Supremo e comete um ato de canibalismo como se fosse, a gente está falando um bode expiatório, né? Onde todo mundo vai se distribuir, se tornar essa espécie de Deus, né? Essa espécie de santo, na qual um dia será sacrificado também. Então, é uma coisa muito assim, cara, que viagem na maionese, bicho. Mas faz todo sentido para a cabeça dele se analisar só psicologicamente, né? Com esses símbolos, né? Cara, quem tá fora da prática da religião católica, por exemplo, olhando uma missa, explicando um negócio desse, fala assim, tá, então são todos bitolados, né? Pessoas acham mesmo isso, que a gente é tudo alienado, né? Que tá lá porque sem saber os símbolos, e isso que o Jung fala é bem verdade, tá? Muita gente, isso ele fala no livro dele, que tá no meu Kindle, né, que eu tô quase acabando, é uma conferência que ele dá, né, para alunos, e ele fala que muitos padres e pastores não sabem o significado da doutrina da própria religião que defendem. Então perguntam assim, tá, Jesus é Deus? Por que ele é Deus? Aí os pastores e padres se embananam para responder um negócio tão simples. Ficam na parte teórica do negócio, mas tá, o que você está querendo dizer com isso? Em última análise, não é nada. Só está repetindo um monte de discursos formais sem explicar na maneira prática para quem está de fora compreender, né? Aí a gente fica na mão de um Jung da vida que faz uma análise da missa desse jeito, né? Então, há muito de outra parte negativa, falando agora, saindo dessa parte negativa e indo para outra parte negativa, há muito de gnosticismo no Jung. E para isso, eu até trouxe esse livro aqui, quando eu fui voltar e pegar água. Do Wolfgang Smith, né? Se chama Cosmos de Transcendência, Rompendo a Barreira da Crença Cientificista. Wolfgang Smith é um ótimo estudioso da nossa contemporaneidade, recentemente falecido, grande professor, admirador, inclusive foi um grande admirador da obra do professor Olavo de Carvalho, né? O Olavo também o admirava, né? Então tem um capítulo aqui nesse livro que ele fala sobre o gnosticismo de Jung, né? Ele tem uma mentalidade absolutamente gnóstica, o Jung. E eu vou provar para vocês do porquê, né? Primeiro vamos entender o que é gnosticismo, tá? Tem muita gente que está assistindo aqui ou que está ao vivo nem sabe o que é gnose, né? Gnose, em termos mais formais, vamos dizer assim, é quando você tem um grupo de pessoas que se acha santificada a ponto de que Deus revelou algum conhecimento oculto para eles e que esse conhecimento oculto pode salvar a humanidade. Só nessa definição que eu disse agora, tem vários tipos de ideologias políticas, certo? E os socialistas se acham com uma divina conhecimento oculto do marxismo que um dia irá trazer a igualdade para uma sociedade, a paz terrena, né? A gnose é uma heresia já desde os primeiros séculos depois da vinda da Igreja Católica. Foi combatida pela Igreja Católica lá no século IV, se eu não estou me enganando bem, né? No quarto, no quinto. Então, era uma heresia que tinha justamente essa noção de que, assim, olha, eu fui santificado e revelado por Deus, de que esse é o conhecimento sobre a doutrina de Jesus, né? Se vocês ouvirem, vocês vão para o céu. Se vocês não me ouvirem, vocês vão para o inferno. Então, geralmente, está ligado a grupos que se acham com conhecimentos reveladores e ocultos. Gnose, né, em nossos tempos modernos, se dá de formas um pouco mais diferentes. Hoje a gente tem, eu já chamei aqui de ideologia política. Isso, se vocês estudarem Eric Voegelin, gosto tanto do Eric Voegelin que, olha só, Eric Voegelin, vale a pena falar para vocês. Isso aqui, tudo que está aqui, ó, da minha biblioteca é do Eric Voegelin, olha. Esse livro raro é do Eric Voegelin, tá? Ele fala sobre as ideologias políticas e a relação dela com a gnose. Daqui, não dá para ver, né? Mas daqui tem o livro dele, os livros de ordem e história dele. Até aqui, ó. São tudo livros que ele escreveu só sobre a relação da nossa modernidade com a gnose. Tá? Então, assim, é um assunto vasto. Vou ficar falando aqui em alguns minutos, beleza?
Não, Luiz, você está confundindo. Não se chama agnosticismo. Há uma diferença entre agnosticismo e gnose. O gnosticismo é bem diferente do agnosticismo, beleza? Tá show? É, E aí, vamos lá. No Jung, por que que ele é gnóstico, tá? Vou provar pra vocês, porque tem um monte de analistas que vão assistir esse vídeo aqui no meu YouTube. Tenho certeza que eles vão vir aqui através do YouTube e falar assim: o que ele vai falar de bem do Jung? Já falei o que tá de bem aqui no Jung. Agora deixa eu falar mal do porquê que ele não é tão essa vaca sagrada aí, beleza? Vamos lá. Há uma certa tipo de deificação que o Jung faz ao inconsciente. E aqui o Wolfgang Smith vai apontar o seguinte: palavras do Jung, viu? Hoje em dia, a voz que clama no deserto tende a assumir um tom científico se pretende chegar até os ouvidos da multidão. Secretamente, a teoria psicanalítica não visa atingir o estatuto da verdade científica. Sua real finalidade é influenciar o grande público. Mais tarde aqui, o Wolfgang Smith falou o seguinte: será que este é um dos segredos iniciáticos da psicanálise? E a verdadeira razão por que não cabe aos não iniciados no ciclo psicanalítico julgar as alegações de Freud? E terá sido na qualidade de então membro da Irmandade Freudiana que Jung teve acesso a esse fato sigiloso? Então, vocês entenderam, né? Existiu dentro da psicanálise vamos, o que se chama na religião de iniciação, né? O que são os sacramentos? Os sacramentos são uma espécie de iniciação, né? Para você ser um iniciado religioso, para você pertencer àquela religião, você tem que fazer crisma, você tem que ser batizado, você tem que, sei lá, obter o sacramento do matrimônio, casar na igreja, né? Então, assim, essas são espécies de iniciações, né? Que inclusive a gente vê essas religiosidades até em movimentos como dentro da psicanálise, como o Jung disse aqui, né? Vale a pena dizer o que é o deísmo, né? Usa até o Google para ter uma expressão melhor, né? O que é o deísmo, né? O deísmo é uma oposição ao teísmo, não é uma religião, mas sim uma posição filosófica que acredita na questão da... Tá, né? Não é uma boa definição isso aqui. Uma oposição ao teísmo, mais ou menos, é uma espécie de... é um espectro de teísmo isso aqui, né? Deísmo. Acho que essa aqui é a melhor definição, vamos lá. O deísmo expressa uma posição filosófica e também religiosa que aceita a ação divina na criação do mundo. Convicção esta é conquistada não por revelações de Deus. Exatamente. Rejeitando para tal fim o ensinamento ou a prática de qualquer religião organizada. Né? O deísmo difundiu-se principalmente entre filósofos enciclopedistas e foi o precursor do ateísmo moderno. Sim, a gente vê muito deísmo, por exemplo, quando Platão fala de demiurgo, beleza? Quem está familiarizado vai entender. Quem levantou a mão aí, pode falar. Pelo que eu sei, o deísmo é basicamente caracterizado pela crença, é basicamente a crença maçom. É caracterizado por um Deus que ele é o arquiteto, ele fez o mundo, só que depois ele simplesmente cagou, foda-se. E aí ele não se revelou, não age diretamente no mundo e nem nada do gênero. Ele só criou e pronto. Agora a gente que se foda aqui. Exato, muito bem citado. Uma maçonaria tem essa relação, né? De um Deus que não tá nem aí pra gente, é indiferente a gente, que não. A melhor palavra é que não media esse mundo, né? Não tem uma relação com o ser humano. É como se fosse um muro entre o ser humano, né? Impersonal, né? Não necessariamente impersonal no sentido estrito da palavra. Sim, sem pessoalidade, isso. Então, assim, o deísmo é mais ou menos isso, né?
E o Jung, né, ele tinha um certo tipo de identificação, né, na hora de crer no inconsciente. O que isso significa? Em outras palavras, significa que o inconsciente, né, pro Jung, é como se fosse esse tipo de Deus, né, que não tem essa relação muito firme com o consciente. Por isso você tem que jogar sugestões, você tem que jogar meio, né, coisas no ar, né, porque é alguém que não vai colaborar, vamos dizer assim. Freud, ele já tinha uma perspectiva um pouco mais diferente do Jung em relação a isso, né? É, também vale a pena dizer que o Jung, né, esse tipo de identificação, era como também se o inconsciente fosse uma coisa muito impermeável, né, sagrada, impessoal, tá? Então o deísmo acredita que Deus é um pai que criou o mundo e foi comprar o cigarro e dane-se a gente aqui. Tipo isso, Luiz. Então, assim, leia esse capítulo aqui do Jung, porque assim, eu li isso aqui em 2020, né? Fazem 5 anos. Não vou lembrar tudo que está aqui, né? Tem anotações só. Só ver se tem uma coisa interessante falando sobre o gnosticismo de Jung, né? Se eu anotei mais algo aqui. Uhum. Olha só que interessante, o próprio Jung, ele fala que o nosso pensamento moderno tem profunda raízes no gnosticismo, né? O próprio Jung acabou de falar disso aqui, né, nesse capítulo. Ele cita o Jung. Ah, bom, então vamos continuar falando, viu? Vamos continuar falando, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Aqui, ó. Vale a pena ler isso aqui, viu? É, um dos sonhos que estava na biografia do Jung, né? Era um sonho que ele contemplava Deus sentado no seu trono de ouro. Isso é palavras dele, né? Seu trono de ouro lá no alto, muito acima do mundo, de onde subitamente cai um enorme excremento que vai despencar sobre uma catedral, demolindo o telhado e despedaçando as paredes. 8 anos mais tarde, Jung ainda guardava vívida lembrança do impacto causado por essa revelação primeva e do júbilo indescritível que sentiu em seguida, bem como da sua convicção juvenil de que eu tinha tido uma iluminação. Palavras dele, isso aqui. Passado mais um tempo, o jovem vidente veio a dar àquela iluminação a seguinte interpretação: o próprio Deus havia repudiado a teologia da igreja fundada sobre ela. Essa é a conclusão dele, viu? Que o próprio Deus, Jesus Cristo, repudiou sobre a sua própria igreja. É porque ele tem tendências protestantes, né? Porque não pensaria assim, né? É, aí, em última análise, o que Jung tem a oferecer para o Wolfgang Smith, né? O Jung tem a oferecer uma religião para ateístas e um misticismo para aqueles que só amam a si próprios. Por um lado, ele enaltece o que domina a atitude religiosa, que ele é elemento da vida psíquica, cuja importância não se poderá superestimar. Por outro, afirma o dever do psicólogo hoje é perceber de uma vez por todas que já não estamos às voltas com questões de dogma e credo. Dito de outro modo, pouco importa se o conteúdo da crença religiosa é falso ou verdadeiro. O que conta é nossa subjetiva atitude religiosa e o senso de bem-estar que se supõe ser gerado por ela. Então, o próprio, a conclusão do Wolfgang Smith é que é o seguinte, ele estudou tantas religiões, o Jung, para no final fundar a própria religião dele, na qual é essa crença de que ele tem um conhecimento iluminado sobre diversos tipos de coisas que as pessoas não tinham reparado, sobre o inconsciente, sobre arquétipos e tudo mais, e que as pessoas deveriam entrar numa certa iniciação para entrar e aderir a essa religião gnóstica, né, dele, sobre o que é a psicologia, sobre a análise. Então, assim, o Ale perguntou, pelo que eu entendi, não conhecia esse autor, Eric, não, Eric Wagner, isso.
Aí o Ali perguntou aqui, por que todos são assim? Todos são assim em relação ao que, ele? Eu não entendi. Leiam esse capítulo, viu? O Wolfgang Smith escreve muito bem, tá? Muito bem mesmo. E Eric Wagner é um autor um pouco mais prolixo, porém tem sacadas ótimas que vão mudar a vida de vocês. Porque todos se acham iluminados. Bom, é a mesma tendência de Lúcifer, né, Ali? Se você analisar bem, Lúcifer falou: não serei, né, não servirei, não servirei o ser humano. Sou um sujeito superior a isto. A isto, né, eu vou criar minha própria. Eu vou ser um iluminado. Então é isso. Ele não quis servir a Deus. Foi seguir um caminho próprio. Ele se achou iluminado, Lúcifer. E a tendência humana é isso. Eva, quando pecou junto com Adão, se acharam seres iluminados, que poderiam ter o conhecimento do bem e do mal. Inclusive, há muito de gnosticismo nisso, conhecimento do bem e do mal, né? Você vê que a gnose, ela é muito mais inclinada para a mulher, porque não é à toa que a mulher ela tenha um interesse mais oculto de estar mexendo com astrologia, com tarô, com quiromancia, leitura de mão. Por que você acha que mulher gosta de coisas esotéricas? Já demonstra lá no Gênesis. Não foi à toa que Moisés, na hora de escrever aquilo, inspirado pelo Espírito Santo, colocou a mulher como a que tomou a dianteira do pecado e, portanto, do conhecimento do bem e do mal. Você está entendendo? Então, assim, é comum, né? É comum essa tendência chamada pecado original, né? O pecado que mais ofende a Deus não é a luxúria, não é você comer a mulher do vizinho, não é você roubar, não é você matar sequer. Sabe qual é o pecado que mais Deus abomina? É a soberba. Farei do meu jeito, sou livre para fazer do meu jeito, não obedecerei a ninguém, não obedecerei a Deus. Tá agindo como Lúcifer, beleza? É tipo assim, descartam tudo do anterior e meio que cagam pra tudo, todo o costume. É isso que eu vou te explicar. Por isso que eles fazem isso. Pura soberba. Se acham gostosões. Como o Cal influenciou a sociedade? Chamar a atenção, ele teve algum impacto significativo? Teve. Muita gente acredita, não sei se vocês conhecem, tem inclusive pessoas aí no Instagram que são absolutos defensores do Jung, né? Então, assim, ele influenciou, por exemplo, essa noção que a gente tem de relação com Deus, como se Deus fosse um ser impessoal, não fosse uma pessoa. Isso está muito presente, né, em vários países. Não é tão forte aqui no Brasil, graças a Deus, mas em países como na Alemanha, por exemplo, que se chegar para qualquer alemão e perguntar, eu nunca cheguei, né? Mas se eu perguntar, eu tenho quase certeza que vão falar assim: não, Deus é uma coisa e não tem relação nenhuma conosco. Deus é um ser, a gente é um ser muito inferior. Isso é evidente que é verdade. Até a página 3. Mas a gente tem algum certo de particípio com essa graça divina. É isso que os católicos acreditam, certo? A aula tá boa, mas infelizmente vou ter que ir. Meu celular tá descarregando. Valeu, galera. Pessoal, também tem que ir. Tá bem tarde, viu? Mas só pra finalizar, a gente falou de um resumo, né, da vida, da obra, das partes boas, das partes ruins de Jung. Beleza? O que vocês precisam para resumir aqui e fechar essa aula, compreender é o seguinte: não tenham medo de ler Jung, leiam, tem coisas muito aproveitosas lá, tem coisas que vão te ajudar a compreender a si mesmo, tem coisas que vão lhe ajudar a compreender os outros, né? Por exemplo, eu tenho aqui na minha. Não tá aqui, infelizmente, né? Mas eu tenho aqui um livro
Na verdade, eu tenho a coleção quase toda desses autores aqui, ó, que é de Amor e Psique, né? São todos junguianos, na sua maior, esmagadora maioria, todos junguianos. Por exemplo, aqui ele vai falar da perspectiva quando você chega nos 50 anos, né? Crise dos 50, né? No meio da vida, uma perspectiva junguiana. Né? Então, assim, por qual motivo entra-se na crise, né, dos 50 anos? Aí tem vários livros muito interessantes. Um deles que eu estava querendo citar aqui, que não está aqui, que eu estou lendo, é sobre os desenhos. Para muitos junguianos, e é bem verdade isso, o desenho é uma manifestação do nosso inconsciente, assim como os sonhos é para Freud. Então, se a gente vai fazer um desenho espontâneo, opa, esse desenho diz um pouco o que a gente está sentindo lá no fundo sobre nossos pais, sobre nós mesmos, sobre nossas emoções, sobre como está a nossa personalidade, perspectivas sobre o futuro. Então, é um livro chamado assim, ó, não está aqui, mas eu vou citar de cabeça. O Mundo Secreto dos Sonhos, é o nome do livro, tá? O Mundo Secreto dos Sonhos. Põe aí no Google, vocês vão achar. Tá com uma capa parecida com essa daqui, que é de uma coleção, beleza? Interessantíssimo, porque é uma ferramenta que vocês podem utilizar. E, inclusive, tem um vídeo meu no YouTube, falando, pesquisa assim no YouTube, você que está assistindo aí agora, analisando acho que é inscritos com a tipologia junguiana. É o nome do título do vídeo. Bota assim, tipologia junguiana, analisando. Vocês vão achar no meu canal. Na hora, as pessoas fazendo desenhos, eu codificando o que eles estavam sentindo. Com os pais, consigo mesmo, sobre o trabalho. E elas batiam e falavam, é isso mesmo que está acontecendo comigo. E eu nunca vi a pessoa na minha vida, né? Nunca vi essa pessoa na minha vida, nem sei da vida dela. Entendeu? Eu acabei de conhecer, né? São pessoas aleatórias assim como vocês, que às vezes chegam aqui, às vezes só ouvem, não falam nada da vida de vocês e vão embora, né? Então, tem pessoas ali que estavam pela primeira vez ali, que eu gravei, deixei gravado e postei no YouTube, beleza? Estudem Jung, tem muito interessante. Pode falar, pode falar. Qual o nome do livro mesmo? O nome do livro é O Mundo Secreto dos Sonhos. Dos sonhos? Dos sonhos, O Mundo Secreto dos Sonhos. Qual o autor? Vixe, aí não vou lembrar, deixa eu botar aqui no Google. Tá aqui, Andrea Cooper. Deixa eu ver se é esse mesmo. Peraí. Não, não é Andrea Cooper, desculpa. Deixa eu ver aqui. Não, perdão, desculpa. O Mundo Secreto dos Desenhos. Eu falei sonhos. É o Mundo Secreto dos Desenhos. Pronto. Aí aqui o nome do escritor é Greg Furt, tá? Certo, eu achei já o Greg Furt, né? Eu tinha achado, só que aí eu lembrei você falando sonhos, aí eu acho que tá errado. Eu acho que é um. Você teve razão. Valeu. Valeu. Mas é isso. Show de bola, pessoal. Então, para você que está assistindo aqui ao vivo agora, lembre-se que você pode entrar no grupo e fazer sua contribuição mensal, se você está gostando, para manter sempre isso aqui semanalmente, viu? A gente for falar de Jung aqui, vida e obra, teria que no mínimo ter umas 5, 10 horas de aula, né? Para ser bem detalhista, bem completo, melhor dizendo, né? Não foi o caso, mas espero ter sido útil um pouquinho para vocês aí, beleza? Quem não fez sua contribuição mensal e se sentiu convidado, só me chamar no privado lá no WhatsApp. Grande abraço e até a próxima aula. Ei, Klaus, só uma pergunta. Eu fui aquele livro daquela psicóloga lá,